André, pode voltar para o slide lá. Hoje a gente vai para o nosso terceiro modelo, terceiro método de elaboração de um sermão, de uma mensagem, né? Então a gente já viu o modelo da pregação temática. Então o cerne da mensagem é o tema que você escolheu falar. Tudo que você vai pesquisar na Bíblia precisa ter a ver com aquele tema. Lembra? A gente pode ir tanto respondendo as perguntas sobre aquele tema, perguntas com as respostas dos versículos, ou trazer diversos aspectos daquele tema que você vai ler à luz das Escrituras. Depois a gente viu um modelo de pregação devocional, que se ocupa em revelar para os ouvintes na passagem que você escolheu quem é Deus, quem é o ser humano e o que eu vou fazer com essas duas informações. Então é uma pregação muito concentrada em trazer algo prático para a vida do ouvinte, né? E hoje a gente vai ver o terceiro modelo que eu julgo ser mais fácil do que os outros dois anteriores, que é a pregação textual, né? Textual. Então vamos ver o que é a pregação textual? Pode passar, meu bem? Já não é mais o André, quem está lá agora? Aí é você, Gi. Então tá bom. Então olha lá, o que é a pregação textual? Olha lá, ó. A pregação textual é um tipo de sermão baseado em uma porção curta da Bíblia, geralmente 1 ou 2 versículos, onde os tópicos do sermão são frases ou palavras recortadas do versículo, tá? Então a pregação textual ela tem algumas características. Não pode ser um texto muito extenso. Por quê? Porque se eu pegar um texto lá de 20 versículos para recortar 3 afirmações dele, eu vou deixar muita coisa que eu prometi na leitura, explanar na leitura, eu vou deixar para trás, né? Então, ele se concentra em pequenos textos, por quê? Porque a ideia é a gente pegar todas as afirmações que são importantes dele. Num texto de 20 versículos existem muitas afirmações importantes. E aí, quando é muito maior, já começa a se caracterizar um outro tipo de sermão, que é o que a gente vai ver semana que vem. Tá bom? Outra coisa interessante, os seus tópicos são frases daquele texto, são as frases ou as palavras que são recortadas do versículo. Tá bom? Então ali tem um exemplo lá. Eu peguei um texto, coincidentemente, que o pastor Nel falou que pregou domingo. Só que eu já tinha começado a fazer essa aula semana passada. Olha que legal. Então, esse texto de João 14,6 é um exemplo de pregação textual aqui, né? Então, olha lá, ó. Tem muitas afirmações nesse texto. Vamos enumerar elas. Ali eu grifei 3, mas tem muito mais afirmações. Primeiro, respondeu Jesus, é uma afirmação. Eu sou o caminho, outra afirmação. A verdade, outra afirmação. E a vida, outra afirmação. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, outra afirmação. Então esse texto tem 5 afirmações, mas eu escolhi 3. Eu poderia ter escolhido 4, poderia ter pegado a última para fazer um fechamento. Seria perfeito, inclusive, né? Mas eu peguei 3. As 3 principais afirmações do texto ali, para responder o título que eu me propus a pregar, o pastor Nel me ligou lá, pastor Júnior, vai ter uma pregação evangelística, queria que você pregasse para as pessoas sobre Jesus Cristo. Meu Deus, quanta coisa sobre Jesus eu posso falar, né? O evangelista disse que se ele anotasse tudo que Jesus fez, não existia livro no mundo, né? Tanta coisa tem sobre Jesus. Mas eu me lembrei de João 14,6. Quero dizer sobre Jesus algo que ele mesmo falou sobre si. Quem é Jesus? Na própria definição do Senhor, né? Ele disse ali, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu grifei essas 3 afirmações, e já fiz as subdivisões do meu sermão. Cada um dos 3 tópicos que eu vou trabalhar já está pronto. Olha que interessante. Então, a primeira coisa que eu vou falar sobre quem é Jesus é que ele é o caminho. Que caminho? Aí o pregador vai desenvolver a sua mensagem. Mas o título já é o norte, você vai falar sobre isso. Aí é a tua vida com Deus, a tua vida de oração, né? O teu depósito das Escrituras que vai te trazer sustentação para essa afirmação. Vai sustentar esse título. Segundo tópico vai falar sobre Jesus ser a verdade. E terceiro tópico, sobre ele ser a vida. O que eu falaria, o que eu abordaria, né? Jesus é o caminho? Que caminho? Que o próprio verso 6 diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho para Deus.
Né? Que caminho é Jesus? O caminho para o Pai. Ele é exclusivamente, perceba que o texto não diz, eu sou um caminho, mas eu sou o caminho. Jesus é exclusividade de Jesus. Né? Segunda coisa ali, o que eu abordaria, né? Você falaria para os irmãos, segundo lugar, Jesus é a verdade, e aí você vai explanar isso. Que verdade? Né? Porque existem muitos enganos, se tratando de salvação, se tratando de perdão de pecados, de quem é Deus, de como se aproximar dele. Né? Para se aproximar de Deus, você precisa dar tanto. Não, a verdade é Jesus. Então eu ressaltaria a luz de Cristo em detrimento de todas as outras trevas. Né? De toda a luz da sua verdade comparada a toda a mentira do mundo. Não existe só mentira no mundo, existe mentira sobre Deus. Né? Mas Jesus é a verdade. Se você não quer se perder, quer se certificar de que está no caminho, olhe para Cristo. Lembrando do que Colossenses diz, por exemplo, Hebreus diz, por exemplo, né? Que Ele é a imagem do Deus invisível, a expressão exata do seu ser. Ele é a verdade sobre Deus. Olha quanta coisa a gente poderia explanar. Né? E falaria em terceiro lugar ali que Ele é a vida. Né? Que vida? Vida eterna. A vida espiritual. Né? O homem pecador, o homem no pecado, ele é morto espiritualmente e morto para a eternidade. E Jesus é a vida. Ele vivifica o homem espiritualmente, Efésios 2:2, e dá a vida eterna, né? Vida abundância. Perfeito, gente? Então eu teria minha pregação evangelística montadinha aí. E daí faria um apelo, obviamente, né? Você que quer receber no seu coração aquele que aproxima o homem de Deus, aquele que é a verdade e a vida que você precisa, coloca a mão no teu coração onde você estiver, né? E as pessoas vão reconhecer Jesus. Tá bom, irmãos? E aí já não é o meu trabalho, né? O convencimento, quem opera, quem? Lembra lá o número 1? O Espírito? Beleza? Então tá bom. Então, pode passar aí, Jeff. Aqui tem um exemplo, mais um, tá bom? Mais um exemplo. Como montar uma pregação, como montar o passo a passo, então. Eu mostrei a estrutura, mas agora como montar passo a passo uma pregação textual. Eu escolhi um texto que eu já preguei ele muitas vezes, eu gosto desse texto. Salmo 27:1. Diz assim, ó, primeira coisa, então eu escolho o texto, perceba que eu não escolho o título. Textual. Temática, eu escolho o tema primeiro. Perfeito ou não? Devocional, o texto responde às minhas perguntas. E na textual, a primeira coisa que eu escolho é o texto. Então eu escolhi o texto, ainda não defini título, não defini nada. O texto está bem definido, beleza? Segundo passo, o que eu faço? Leio e seleciono as ideias. Como que eu seleciono as ideias? Quero que você lembre sempre de uma tesourinha assim, ó. Pegou o texto, colocou ele na tua mesa, um texto curto, pode ser um texto longo? Não. Textual tem que ser um texto curto, porque todas as principais afirmações não podem ser ignoradas, tá bom? Colocou o texto ali, você vai recortar, separar uma afirmação de outra, tá bom? Separar elas. Então, a gente vai ler o texto e separar as ideias. Tão fácil quanto João 14,6, olha ali, ó. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quero que você faça um exercício assim, ó. Qual é o principal assunto desse versículo? Para você. Vou dar 15 segundos para você pensar. Você leu esse versículo, você precisa defini-lo em uma palavra. Senhor, dá para definir com outra? Dá também. Isso mesmo. Essas são as duas afirmações que representam esse texto. O Senhor, quem o Senhor é para esse autor, que é Davi, olha que coisa interessante. Ou fala sobre medo. Olha que coisa interessante, vocês estão pegando a mão, irmãos. Então, esse texto fala sobre quem é Deus ou sobre medo. Então, sobre o que eu vou estudar aqui nesse versículo? Ou sobre quem é Deus, ou sobre medo, ou sobre as duas coisas, porque elas estão relacionadas, tá bom? Então,
Vamos grifar ali as principais afirmações. Pode passar um slide. Primeira afirmação que eu grifei: o Senhor é minha luz. Esse salmo é um salmo davídico, tá? Então Davi chamava, ou dizia, não é que ele chamava Deus, mas quem era Deus para Davi? Deus era como uma luz para a sua vida. Segunda afirmação que Davi faz ali, pode passar, ele chama Jesus de sua salvação. E a terceira afirmação: o Senhor é a força da minha vida. Opa, então eu já tenho os tópicos da minha mensagem aqui. Eu poderia já começar assim, numa célula. Irmãos, li o Salmo 27:1, queria destacar 3 coisas desse salmo. Já comecei. Uma pregação simples assim, não tão formal, litúrgica como é da igreja, na célula, num grupo familiar, num discipulado, numa reunião de liderança, reunião com o seu departamento, já poderia começar assim, não é, pastor? Irmãos, 3 coisas importantes me chamam a atenção nesse texto. Primeiro, Davi chama Deus de sua luz. E aí você vai discorrer sobre isso, né? Então, os 3 tópicos a gente já tem ali. Até aí tudo bem, gente? Fácil de entender até aí? Facinho? Então tá bom. Então tá, pode passar. Terceiro passo, qual que é? É definir o título. Se eu já sei sobre o que o texto está falando, que para mim é sobre Deus ou sobre não ter medo, qual seria o título da minha mensagem? Como não ter medo? Ou o segredo de uma fé inabalável, uma fé que não se abala com os desafios, não tem medo. Por quê? Quer ver? Passa o próximo passo lá, meu bem, faz favor. Eu fiz uma introdução assim, bem simples para você entender. Por quê? Se você ler esse salmo, você vai perceber uma coisa interessante. O verso seguinte, que é o número 2, ele vai dizer assim, se um exército me cercar, você é homem, você é mulher, imagine um exército te cercando. Ele vai dizer assim, eu não terei medo. Cara, Davi era muito corajoso. É poema nada, é palavra de Deus, tá bom? Ele está dizendo assim, e outra, é só você ler a história de Davi, você vai ver que é bem verdade isso aí, tá? Alguns exércitos já cercaram ele foi para dentro dos caras. Então assim, ele fala assim, se um exército me cercar, eu não vou ter medo. Cercar já é uma coisa intimidadora, sim ou não? Mas ele vai além ainda, ele fala, e se estourar contra mim uma guerra, não basta só eles me cercar, eu não vou ter medo, mas se esses que me cercam não só me cercar, mas vir para cima de mim, ainda assim terei confiança. E quando eu li, falei, esse cara é corajoso. Qual que é o segredo da coragem de Davi? Essas 3 coisas. Poderia até mudar o meu tema ali agora, o título. Irmãos, paz seja convosco, Salmo 27:1, quero ler com você. O título da mensagem dessa manhã é O Segredo de um Coração Corajoso. Aí, quem não quer ter coragem? Você quer ser corajoso? Você gostaria de ter mais coragem no dia da adversidade, diante dos desafios? Você é alguém corajoso? E aí eu posso lembrar de algumas histórias de Davi. Um homem que derrotou um gigante, um homem que venceu um rei possesso, um homem que enfrentou exércitos, está dando aqui no versículo 1 os segredos de um coração que não retrocede diante de algo que tenta colocar medo em nós. Olha que legal, você já está entendendo? Sim ou não? Sim. Então eu queria ver com você aqui os segredos de um coração corajoso na vida de Davi. São 3. Primeiro, pode passar lá, meu bem. Primeiro, os tópicos são as principais afirmações do texto. Já estou dando para você. Primeiro lugar, o segredo de um coração corajoso está na primeira afirmação do verso 1. O Senhor é minha luz. Está no jeito como olhamos para Deus ou como olhamos, através do que olhamos a vida. Você está cavocando. Pastor, já sei que é luz, mas ele não sabe o que você vai dizer sobre isso. Né? Davi está dizendo que ele olha para a escuridão do dia mau através da revelação de Deus. Deus guia o seu caminho. Qual que é a finalidade da luz, irmãos? Iluminar. Se você anda na tua casa de madrugada, no escuro, lá vai bater com o pé na mesa, vai machucar. Para você não bater, você acende a luz e ela abre o caminho para você entrar. Davi não tinha medo porque ele não caminhava, não era o seu coração a sua luz. Não era o apelo popular da sua luz. Não era que as pessoas falavam para ele, não era a ambição de ser rei a sua luz. A sua luz era Deus.
Ele caminhava conforme Deus mostrava. Olha só, irmãos, está falando, está pregando. Irmãos, isso protege o ser humano. Se a luz nos protege de bater dedo no pé, o Senhor não nos protegeria de muitas outras coisas nas quais nos vemos dentro hoje? Já parou para pensar que às vezes você está vivendo uma realidade na tua vida porque Jesus não foi a sua luz, irmãos? Mas foi o teu próprio entendimento, a força do teu braço, o desejo de ter alguma coisa precipitadamente. E vai falando. Está entendendo? Em segundo lugar, eu quero falar, o segredo de um coração corajoso não é só olhar para a vida através de como Deus vê. Ele via a vida como Deus via, mas é ter Deus como seu Salvador. E aqui uma informação importante. Nessa época, Jesus ainda não havia morrido na cruz. Então a salvação que Davi está se referindo não é a obra redentora. Salvação é de um socorro presente e eficaz na sua vida. Irmãos, o segredo de um coração corajoso é saber onde teu coração descansa. É saber no que você se garante. A gente às vezes vive bem confortavelmente porque a nossa salvação é a nossa conta bancária. Mas por quê? Porque sabemos que no dia que alguma coisa de ruim ocorrer, eu vou acessar lá um recurso que pode me salvar. Mas se você não tem esse recurso, e pior, e se esse recurso não te salvar? Davi está falando sobre alguém que ele invoca com a certeza de que será ouvido. E aí posso resgatar, inclusive, algumas orações de Davi. Quer ver? Abra lá a tua Bíblia comigo, 1 Samuel, capítulo tal. Olha aqui, ó. E orou Davi, devo ir atrás deles? Sim. Vencerei a guerra? Sim. Eu ajudarei você. O segredo de um coração corajoso, irmãos, é se garantir em Deus. Aí qualquer um é corajoso, né? Se a gente se garantir no irmão mais velho, quentinho, né? Imagine se garantir em Deus. Então, não é só olhar a vida como Deus olha, ou iluminado pela sabedoria, pela revelação de Deus, mas é também ter Ele como a sua confiança. Ou ter nele a sua confiança, ou confiar nele em todo o seu coração. E em terceiro lugar, ou já para preparar o cara, daqui a pouco eu vou embora, para não parecer que eu termino a mensagem de repente, e por fim, é a terceira coisa que eu vou falar, por fim, já estou falando. E por fim, o segredo de um coração corajoso ou de uma fé inabalável é fazer do Senhor a força da sua vida. Olha só, é Deus que nutre a tua vida. Existem muitas pessoas, e é um discurso que está muito diluído hoje, que você precisa viver o teu propósito. E isso não é mentira, isso é verdade. Você precisa viver o seu propósito, mas você não pode ser movido por ele. A força da nossa vida não pode ser o nosso trabalho. Porque o dia que eu perder o trabalho, eu perdi a força da minha vida. A força da minha vida não pode ser meu propósito. Porque enquanto eu não estiver vivendo a plenitude dele, eu não estou vivendo então plenamente. A força da minha vida não pode ser a minha riqueza. Porque o dia que o dinheiro acabar, a força da minha vida se esgotou junto. Mas se a força da minha vida for alguém perpétuo e inabalável, significa que a minha vida será sustentada de forma perpétua e inabalável. Olha, é só um exemplo, mas estou pregando para vocês aqui, ó. Entendeu? E aí eu vou trazendo coisas da realidade. Lembro de um dia que vi noticiar um homem que investiu lá 2 milhões na Bolsa de Valores, perdeu 1 milhão e se matou. Ele continuou com 1 milhão, cara. Mas se matou, por quê? Porque a força da sua vida, né, era o amor ao dinheiro, a ambição. Né? Mas se Jesus for a força da tua vida, quem subtrairá ele de você? Quem vai fazer Deus pela metade dentro de você para que você enfraqueça? Ninguém, cara. Tá entendendo? Esse é o segredo de um homem corajoso, de uma mulher corajosa. Por isso que Davi enfrentava todos os seus desafios e vencia, porque ele via a vida iluminada por Deus, porque ele se garantia em Deus, tinha fé para orar e aguardar ser respondido. E em terceiro lugar, porque ele sabia que Deus jamais o abandonaria.
A vontade de Deus e a pessoa de Deus é a força da sua vida. 1 Samuel capítulo 28 diz que quando ele perdeu a sua esposa, foram levados cativos suas duas esposas, seus filhos, todos os seus pertences. A Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor. Ele não se reanimou no que Deus disse, ele se reanimou numa pessoa. Ele se reanimou em Deus. Ele falou, eu tenho tudo que eu preciso para recuperar tudo de volta. Levaram minhas esposas, levaram os meus filhos, levaram meus animais, levaram os meus bens, levaram os bens, as esposas e os filhos dos meus homens, mas ninguém roubou Deus de mim. Se eu tenho Deus, eu tenho força na minha vida para ir atrás de tudo que eu preciso. Puxa, pastor, mas daí, como eu aprendi com você a fazer as subdivisões, mas como que eu vou saber fazer essa segunda parte, que é lembrar das histórias? Por isso que você precisa ter leitura bíblica diária. Porque às vezes sobre o que você vai pregar, você vai acessar o depósito do teu coração lá. Puxa, uma vez eu li lá em Crônicas uma história que fala sobre força do coração e vai. Isso é muito importante. Ainda que você não tenha, ou tenha e não lembre, porque a gente é ser humano, tem dia que a gente está acordado, distraído, não lembra muito bem, né? Mas existem outras ferramentas aí que vão te ajudar a acessar e colecionar argumentos para você sustentar ali o tópico da tua mensagem. Eu vou fazer isso lá na última aula, vou ensinar vocês como que angaria material para montar aí seus argumentos na sua pregação. Beleza? Até aí tudo bem? Fácil de entender? Fácil? Fácil de entender? Fácil? Fácil, Jô? Então faz uma para nós agora, hein? Brincando. Então tá bom. Então, pode passar, Jeff? Era verdade esse bilhete. Ó, já vamos fazer, prática, tá bom? Sem prática não tem aprendizado, só teoria não funciona. Ó, Dilson é ligeiro, já foi lá para fora, já sabia. Já se mandou. Então tá, a gente vai encerrar o nosso vídeo por aqui. Espero que você tenha sido abençoado com mais uma aula sobre pregação. Até a próxima, Deus abençoe. Então vamos lá.